O Justiça e Você começa agora. O programa de hoje traz informações sobre a determinação judicial de realização de uma cirurgia em um paciente com doença renal. E você vai ver também os primeiros resultados do programa Medida Justa do Tribunal de Justiça Potiguar. E uma reportagem especial mostrando as atividades da turma de uniformização de jurisprudência do TJRN. E este é também o tema da nossa entrevista. A convidada é a juíza Berenice Capuchu. Não saia daí. O Justiça e Você volta em instantes falando sobre as conquistas dos participantes do programa Medida Justa. Até já. A revista de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte recebe trabalhos jurídicos para a próxima edição até o dia 30 de julho. Podem participar da publicação magistrados e integrantes de toda a comunidade jurídica. A previsão é que a 46ª edição da publicação, agora totalmente virtual, esteja disponibilizada no site do TJRN até o mês de dezembro deste ano. Os autores devem enviar artigos para o endereço eletrônico revistajuristjrn@tjrn.jus.br. A juíza Welma Menezes determinou ao Estado do Rio Grande do Norte que viabilize a realização de uma cirurgia em um paciente com doença renal. O pedido foi feito pelo Ministério Público após a negativa de realização pelo SUS. O encaminhamento inicial para a cirurgia foi feito em janeiro deste ano. O custo médio do procedimento em hospital particular é de R$ 13 mil. O laudo médico informa que, enquanto não passar pela cirurgia, o paciente sentirá dores intensas, sofrerá com infecção do trato urinário e perda da função renal. Na sentença, a magistrada argumenta que, segundo a Constituição Federal, o Estado é obrigado a garantir a saúde dos cidadãos, tendo o dever de sempre servir e jamais colaborar para o aumento do sofrimento e de angústias das pessoas. O TJ nas mídias desta edição destaca a marca ultrapassada dos 1.000 seguidores pelo canal no Instagram do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A marca foi comemorada com uma postagem especial, replicada em todas as redes. O endereço é o instagram.com/TJRNoficial. O Justiça e Você fala agora sobre a qualidade de vida dos servidores do Poder Judiciário Potiguar. Ao completar um mês, o programa Medida Justa promoveu a primeira pesagem oficial e os resultados mostram que os participantes do projeto já têm muito a comemorar. Confira a reportagem. Eles suaram a camisa, mudaram o cardápio e os resultados chegaram. Em apenas um mês, os participantes do projeto Medida Justa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte conseguiram juntos eliminar mais de 52 quilos. Na disputa entre os grupos, quem está na frente é a equipe vermelha. No início do projeto, o peso grupal era de quase 600 quilos. Hoje, a soma do peso dos participantes caiu para 570, uma redução de 21 quilos. Se por um lado o peso diminuiu, por outro, quem ganhou foi a saúde. A maioria dos participantes se enquadrava na obesidade severa, que é a obesidade nível 2, e a média de peso dos participantes era de 94 quilos. Bem, hoje o cenário é bem diferente do inicial, né? Hoje nós temos participantes que saíram do índice de obesidade 2 e do índice de obesidade 1. Nós já temos pessoas, inclusive, que estão no índice de sobrepeso, né? O que para nós é muito interessante, porque é uma redução, né, expressiva no que se refere à possibilidade de adquirirem doenças associadas à obesidade, como, por exemplo, doenças do coração, hipertensão arterial, diabetes. Então, para nós, isso é uma alegria. Para conseguir resultados tão significativos, foi preciso adquirir novos hábitos alimentares. As orientações foram passadas por uma nutricionista.
Inicialmente foi feito um atendimento individual para cada um deles, analisado algumas individualidades. Então, por exemplo, se algum tinha diabetes, um intolerante à lactose, ou até uma restrição alimentar, que não poderia comer algum determinado alimento, e baseado nisso foi feito um cardápio, né? O cardápio é individualizado, mas ao mesmo tempo levando em consideração o coletivo, até porque é um grupo que nós estamos trabalhando, né? Então, tentando colocar alguns alimentos parecidos, né? E alguns alimentos diferenciados conforme a necessidade de cada um. Para não deixar as lesões ou dores musculares atrapalharem os treinos, os participantes foram acompanhados por um fisioterapeuta. Como se trata de um grupo de pessoas que estão acima do peso, é muito comum haverem lesões. Muitas lesões de joelho, muitas lesões de lombar são comuns. Então, a gente traz para eles essa oportunidade também de fazer a reabilitação e dar continuidade ao programa sem haver um tempo de repouso muito extenso, capaz de comprometer o resultado. A melhoria na saúde e na qualidade de vida se refletem na produtividade dos servidores. Nós temos pessoas que antes se afastavam bastante do ambiente de trabalho e hoje não se afastam mais porque tiveram redução das taxas, porque tiveram uma melhoria da qualidade de vida geral, né, da sua saúde. Então, para nós, isso é uma conquista. A maratona em busca da redução de medidas termina na próxima semana. O projeto Medida Justa é uma das iniciativas do Programa de Qualidade de Vida do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes falando sobre as atividades da turma de uniformização de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Aproveite para acessar as páginas do TJRN nas redes sociais. Deixe sugestões e comentários sobre esta edição do Justiça e Você e sobre assuntos do seu interesse. Até já! Estamos de volta para falar sobre as atividades da turma de uniformização de jurisprudência do TJRN. Um grupo de magistrados que trabalha para aumentar a segurança jurídica em processos que tratam dos mesmos temas. Confira. A missão deste grupo de magistrados é padronizar as decisões judiciais em processos com características semelhantes. Na turma recursal de uniformização de jurisprudência do TJRN, as leis são interpretadas com o objetivo de orientar os magistrados dos juizados especiais e evitar divergências nos julgamentos. Com relação à taxa de corretagem, né, imobiliária, a questão do DPVAT, são os temas que chegaram com mais frequência aqui, que já foi uniformizado. Todos os pedidos encaminhados aqui para a turma de uniformização foram formulados por uma das partes do processo. O julgamento desses incidentes resultou na aprovação de 7 súmulas, que atualmente são aplicadas pelos juízes que integram os juizados especiais quando vão julgar algum caso semelhante. O processo, inicialmente, ele é distribuído a um relator, né? A turma são 4 componentes, né? Presidido pelo desembargador Vigílio, mais 3 juízes. O presidente ele não vota só em caso de empate. Então, os 3 votam, cada um pega um processo, que é relator, relata, e, através dos debates, a turma vai ter um entendimento sobre aquilo. O que é que vai prevalecer? Aquele entendimento decidido pela turma, pela primeira turma ou pela segunda turma. E daí uniformiza esse pensamento, através de um debate normal, como tem na turma recursal, tem na turma de uniformização. Em um ano de atuação, uma das principais contribuições da turma de uniformização foi garantir mais segurança jurídica em processos que tratam do mesmo tema. Com a turma de uniformização, há uma decisão uniforme. Então, evita esses conflitos e essa falta de compreensão por parte do jurisdicionado. Esse é o primeiro ponto assim, que
que é mais relevante nesse sentido. Eu acho que o principal é isso. O outro é de que o advogado muitas vezes sabe como aquele tema que está sendo conflitante se tornou uno agora, um pensamento único, evita outras ações da mesma forma, porque ele já sabe que o entendimento que deve prevalecer nas turmas é aquele que foi uniformizado. Continuamos a falar sobre as atividades da turma de uniformização com a juíza Berenice Capuchu, que é uma das integrantes deste grupo. Doutora Berenice, muito obrigada por estar conosco. Obrigada, prazer meu. Eu queria que a senhora começasse explicando o que são as 7 súmulas que foram editadas pela turma. Na área de corretagem, na área dos planos de saúde e DPVAT, são as mais importantes. Na área de plano de saúde, o que é especificamente? O Código do Idoso, ele expressamente proíbe que ao completar 61 anos, 62 anos ou próprio 60 anos, que os planos de saúde, por faixa etária, ele também aumente a mensalidade do plano de saúde. E as pessoas entravam muito na justiça pedindo esse direito, como é essa questão? Eles entravam na justiça, primeiro liminarmente pedindo que fosse imediatamente retirado esse aumento. Daí em diante, da ação ajuizada, no juizado, eles pagarem o percentual de aumento apenas previsto pela ANS. E assim, só para que o nosso telespectador possa entender um pouco mais, a importância de uma súmula dessa, como é que se chega a sumular uma questão, o que é uma súmula, para que o nosso telespectador possa entender melhor o benefício disso para ele. A súmula é a reunião de entendimentos de alguns juristas, tanto no âmbito do Poder Judiciário, como Tribunal de Justiça, na sua corte, como no âmbito da turma recursal. Porque a sociedade não entende como direitos iguais recebem decisões tão diferentes. Daí a necessidade de se haver uma simulação das questões mais praticadas no judiciário, principalmente nos juizados especiais, que é onde tem a massa do ajuizamento das questões da população, nos valores menores, até 40 salários mínimos pode ser proposta a ação no juizado. Então, essa é uma massa imensa de ações. Imagine alguns juízes com seus entendimentos próprios, sem, muitas vezes, não prestar atenção aos entendimentos do próprio STJ, que daí surge a necessidade de uma reclamação no STJ, que aqueles juízes voltem a julgar. Inclusive, quando há o recurso para o STJ, o STF, no caso, porque o recurso é especial, eles podem, inclusive, cassar a decisão do juiz, do juizado, ou da turma recursal, dizendo que se mantém aquela decisão que o STF ou que o STJ já tenha mantido. E serve justamente para evitar que eu tenha uma decisão sobre o mesmo assunto e a minha vizinha tenha uma outra contrária. Exatamente. Isso agiliza, não é, doutora Berenice? Agiliza também a decisão para o jurisdicionado, para o cidadão? Agiliza, mas o principal que eu acho é a segurança jurídica que dá às pessoas. A senhora também ressaltava uma súmula que versa sobre a corretagem. Que súmula é essa? Os contratos de aquisição de imóvel, principalmente os colocados à venda pelas construtoras, você compra o imóvel, mas está incluído naquele preço do imóvel o valor da corretagem. Quando você compra o imóvel, você teria a certeza de que o pagamento dessa corretagem teria que ser feita pela construtora, que é quem está vendendo o imóvel. E não é praticado, em Natal pelo menos, não é praticado dessa forma. E nós temos decidido semanalmente que a construtora deve arcar sozinha com o ônus dessa corretagem. E em que momento o cliente percebe isso e pode reivindicar seu direito? Pede orientação depois a algum advogado e prefere entrar na justiça depois. Talvez administrativamente, junto à construtora ou à própria empresa imobiliária não tenha conseguido, eles resolvem entrar na justiça, porque é a única forma de garantia do que o pleito dele tenha um julgamento favorável. Termina percebendo que foi lesado no seu direito de consumidor. Ele
percebe que não era dever dele pagar. Uma outra súmula que foi editada entre essas 7 é sobre o DPVAT. Qual a importância dela? A importância é que o cidadão fica certo de que o prazo prescricional ele será da data do sinistro, ou seja, ele não vai perder o prazo de receber o seguro DPVAT se ele entrou com a ação 2 anos depois ou 3 anos depois, porque ele precisava de exames complementares para dizer que aquela debilidade ficou permanente, quando a fisioterapia não fez o efeito desejado para aquele membro, um braço, uma perna, continuar com suas atividades normais. Ok. Doutora Berenice Capuchu, muito obrigada por ter vindo e até a próxima vez. Eu que agradeço, foi um prazer. E o Justiça e Você vai ficando por aqui. Antes de encerrar, eu quero lembrar você que nos assiste que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está nas redes sociais. Você acompanha as notícias do Poder Judiciário nas nossas páginas, no Twitter, Facebook, no Instagram, no YouTube e também no nosso site. E pode acessar informações sobre os assuntos que foram destaque ou rever esta e outras edições dos nossos programas. Você também pode deixar comentários nas nossas postagens. Participe, nos ajude a fazer o Justiça e Você. Eu volto no próximo programa. Uma excelente semana e até lá!